Hoje são 22 de maio de 2022. A paz do Senhor para os que estão aqui, os que estão em casa. Deus abençoe as nossas vidas. É com satisfação, prazer, mais uma vez, poder estar juntos aqui nesta manhã, celebrando, bendizendo, enaltecendo o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 13. Quero ler a palavra do Senhor. Capítulo 13, a partir do versículo de número 21. Graças a Deus. João capítulo 13, a partir do versículo 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos, aquele a quem ele amava, e disse, então esse disse para Simão Pedro, fazendo um sinal, dizendo: Pergunta a ele, a quem ele está se referindo. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem és? Então respondeu Jesus, 26, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o ao Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estava à mesa percebeu a quem enfim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou então lhe ordenara que desse alguma esmola, ou alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era então a noite. Minha oração nesta manhã, para que o Senhor, de fato, possa ministrar a sua palavra no nosso coração, nós que estamos aqui, você que está em casa, que a palavra do Senhor nos abençoe, e que saiamos daqui refletindo com o que diz respeito à nossa relação com Deus, principalmente o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus nos encontra, essa foi uma palavra que eu grifei aqui do nosso amado pastor Júnior, semana passada. O Senhor Jesus nos encontra no caminho por onde nós perambulamos e nos convida a segui-lo num caminho por onde Ele quer nos conduzir. Essa é uma verdade, irmãos. Ele nos encontra num caminho particular da nossa vida, ou Ele nos encontrou nos nossos caminhos, para nos conduzir para um propósito. Nos convida a segui-lo.
E isso foi algo que nos deparamos com as Escrituras e vamos encontrar muitas situações de gente, de homens, consequentemente mulheres, que seguiam o Mestre. Entre aquela multidão, ele convida alguns e dá nomes a esses, e que depois de um tempo são escolhidos para serem discípulos, posteriormente apóstolos. E esses homens que agora estão acompanhando o Mestre, nos últimos 3 anos viveram coisas extraordinárias. Experimentaram coisas extraordinárias. Receberam capacidades incomuns. Poderam contemplar. Poderam experimentar isso de perto. Foram homens comuns, mas que viveram algo extraordinário, de maneira que a vida desses homens não foram mais a mesmas. Porque de uma maneira espiritual houve transformação. E durante esse tempo em que tiveram o privilégio de viver com o Mestre, de viver com a pessoa de Jesus, experimentaram coisas extraordinárias, presenciaram. Nas suas mãos, multiplicação de pães e peixes. Na tempestade forte do mar, experimentaram a calmaria, porque o Senhor veio sobre as águas. Alguns deles são chamados e contemplam a transfiguração. Outros têm a capacidade e o poder recebido do Senhor para pôr a mão sobre enfermos e curar os enfermos. Outros colocar a mão sobre endemoniados e expelir espíritos malignos. Outros colocar a mão sobre deficientes visuais e trazer a visão. E assim, durante esse período, foram vivendo coisas extraordinárias. O texto em que nós lemos, estamos falando em torno de 12 horas que antecede a crucificação de Cristo. É o momento de últimas instruções. Mas esse também é um momento que marca, ou que marcará, de uma maneira extraordinária a vida desses homens. E nós podemos, nesta manhã, olhar para esse texto e perceber nesse texto aquilo que o Senhor vai apontar. É um texto rico, mas a gente vai apontar aqui alguns tópicos que, para nós, têm relevância. Nós, como igreja e como membros do corpo de Cristo, é um texto, é lições que têm relevância para nós. Então, quando eu olho para esse texto, primeiro momento que eu vou olhar aqui, é que está antecedendo e sendo também estabelecido um novo momento na história e no relacionamento com Deus. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 15, o texto diz que Jesus desejou muito aquele momento, aguardou muito aquele momento de poder estar ali, de participar daquela Páscoa.
mas não apenas participar da Páscoa, mas estabelecer um novo momento nessa relação ou nesse relacionamento com Deus. Por isso, quando nós olhamos, vamos entender que ali tem dois momentos. O primeiro momento que antecede, que é justamente o que ele vai apontar e vai cumprir ali, mais uma vez, no que diz respeito à Páscoa. A Páscoa era algo que se tornou comum para os judeus. Porque ano após ano as famílias se reuniam para celebrar aquele momento da Páscoa. E o momento da Páscoa tem um fundo histórico, e o Senhor está ali participando desse momento. Era mais um momento. Porque quando nós voltamos um pouco atrás no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, então vamos compreender sobre esse momento que é histórico. Porque no capítulo 12 será o último momento da manifestação de um juízo de Deus, de uma praga. E que envolveria todo primogênito, tanto de pessoas quanto de animais. E naquele momento há uma instrução, para aquela noite há uma instrução de Deus, que passa pela vida de Moisés, Arão, e que passa pela vida de todos os outros hebreus. E nesse capítulo 12, submetendo a essa instrução de Deus, e todos aqueles que submetessem a essa orientação, então seriam poupados da morte. E isso de fato acontece, porque o versículo de número 3, versículo 3 do capítulo 12 de Êxodo, diz que cada pai de família deveria escolher um cordeiro, ou um carneiro, ou um cabrito, para a sua família. Um animal para cada família deveria ser escolhido, para cada casa. Mas o versículo 5 diz também que esse cordeiro deveria ser sem defeitos, sem mancha, 1 ano de vida, sem mácula, que não houvesse nenhuma deficiência no físico daquele animal, e que tivesse 1 ano de vida. Então as famílias deveriam escolher esse cordeiro, esse cabrito, carneiro, levar para casa, preparar, assar. E a família deveria desfrutar daquele momento, porque seria algo que estaria marcando na história, para a vida deles. Mas também, se esse animal fosse grande para aquela família, eles deveriam também convidar uma outra família que tivesse próximos àquela família, e se reunirem e desfrutar daquele momento, porque naquela noite algo ia marcar completamente, e eles teriam uma libertação, eles sairiam dali, e que em um futuro próximo seria uma nação, não mais escravos. Então essa era uma promessa de Deus para a vida do povo. E o versículo 10 diz que assim será estabelecido, instituído a Páscoa do Senhor, o cordeiro sacrificado.
Então isso foi estabelecido, diz o versículo mais à frente, que é o 27 ainda, foi a Páscoa do Senhor, que salvou os filhos de Israel da morte. E diz que o povo se inclinou e adorou, porque experimentaram algo extraordinário de Deus. Então é esse momento em que Cristo está à mesa, compartilhando da história, lembrando aos seus discípulos daquele momento da libertação de Israel, ou seja, dos hebreus, do domínio de Faraó. Porque assim aconteceu. O sangue do Cordeiro foi passado sobre a porta. E ali eles foram protegidos por conta do sangue do Cordeiro que estava nas laterais e no batente da porta. E aquela noite o espírito de morte passa por cima e não atinge todas as casas que estavam protegidas com o sangue do Cordeiro. E isso seria algo perpétuo, de geração após geração, foi algo dito pelo Senhor. E Jesus está cumprindo isso que foi dito. Ele está participando mais desse momento, que era histórico. Porém, quando nós olhamos para este momento aqui, solene, esse momento que era histórico, memorial, algo perpétuo, que deveria existir pelo menos uma vez no ano entre os judeus. Nós vamos compreender também que nesse momento algo está sendo instituído por Jesus naquela noite. Naquele momento de Páscoa está sendo instituído algo que vai muito além do que um animal. E naquela noite ele com os discípulos então vai estabelecer a ceia. Algo que talvez deixa os discípulos atônitos, sem entender aquele contexto. Porque eles estavam sempre se reunindo para lembrar a Páscoa. Mas além da Páscoa, algo está acontecendo. O Senhor pega o pão, pega o suco de uva, estabelece dizendo, olha, a partir de agora, esse será o meu corpo. O pão e o suco de uva, que vai ser partido por vós. Será a ceia do Senhor. E naquela noite o que está sendo estabelecido não é apenas algo histórico. Ele celebra aquilo que é a história, lembrando a libertação dos judeus. Mas agora está instituindo algo para um novo momento que estabelece um novo relacionamento com Deus. E esse novo processo desse relacionamento com Deus, nós olhamos a Bíblia quando diz, Ele é o Cordeiro de Deus. João está dizendo isso no capítulo 1. João 1:29, Ele é o Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro de Deus não é mais o animal, mas o Cordeiro de Deus é o próprio Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós. E que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nesse novo momento de relacionamento, o que entra em cena é a própria pessoa de Cristo, sendo o Cordeiro de Deus. Então é estabelecido aqui nesse novo momento,
Ele, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, sacrificado, e que levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 2,24. É um novo momento que acontece aqui na história. E o que é lindo nisso? É que agora se abre um leque. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é que abre aqui na história? Que o Cordeiro era para uma família, como muito duas famílias. Mas aqui, nesse novo momento de relacionamento, o leque se abre e todos nós podemos entrar por esse novo e vivo caminho. Todos nós podemos nos relacionar com Ele. O Cordeiro é para todos, não apenas para uma família. João 3,16. Então nós podemos nos relacionar com o Cordeiro, Jesus, de uma maneira ampla. Cordeiro de Deus. Mas um segundo momento que eu olho no texto, está no versículo de número 21. Porque no versículo de número 21... dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, eu vos digo, um entre vós ou dentre vós me trairá. O relacionamento com o Senhor, ele é crucial. O relacionamento com o Senhor é crucial em momentos específicos, diretivos para nosso caminho, para a nossa vida. Aquilo que parecia estar oculto, porque para Judas, provavelmente, era algo que estava oculto. Era algo que era só entre eles e a liderança. Os fariseus. Mas para que ele soubesse que o Senhor sabia, já tinha entendido, já tinha revelação de quem ele era. Então ele revela aqui. O nosso relacionamento com Deus é algo, sabe, crucial em momentos de decisões sérias. De decisões que precisamos tomar na vida. Por isso que é importante o nosso relacionamento, porque no meio do nosso relacionamento, ele revela coisas que estão ocultas. Ele dá direções específicas. Ele aponta o que precisa ser apontado. Sem entrar em detalhes, um dos períodos em que estávamos na região do Nordeste, houve uma situação, um ano antes, que depois, um ano depois, nos trouxeram, o Senhor nos trouxe uma revelação detalhada da situação. Mas um ano antes de evidenciar de fato uma situação, o Senhor nos deu discernimento e nos revelou, nos apontou, sinalizou para nós que uma obra de magia negra tinha sido feita. Bruxaria muito forte. E a gente ficou em oração durante todo esse período. Por isso que eu digo que o nosso relacionamento, ele é crucial para decisões certeiras, para decisões concretas na nossa vida.
Então nós começamos já estava envolvido com a oração e mais ainda, começamos a orar. Agora especificamente, sem dar tiro no escuro, como diz o outro, mas sabendo exatamente o que é que estava por trás. E um ano depois daquela palavra que foi nos apontada, aproximadamente um ano depois, então o Senhor trouxe detalhes de quem era a pessoa que estava por trás, aonde foi feita a obra e o que foi apresentado nesse sacrifício. E disse mais, por conta disso, por conta de tudo que ele fez, tocarei na vida dele e chegará ao conhecimento de vocês. Passou-se um mês depois daquilo. Chegou uma informação para nós de uma determinada pessoa que estava enfermo e que o caso era grave. E aí me lembrei da palavra. Agora, faz-se 6 meses, ele foi ceifado. No espaço de 6 meses, teve a oportunidade de voltar atrás, se arrepender de tudo aquilo. Mas ele continuou com o coração endurecido. Não voltou, permaneceu assim, e foi consumido por uma enfermidade na garganta muito séria. Porque Deus revela o que está oculto e escondido. Tudo é uma questão de tempo, irmãos. Por isso que o nosso relacionamento, ele é crucial. E o que Judas estava fazendo aqui, que aparentemente era oculto, porque era dos discípulos, mas aqui no momento da mesa era algo que estava sendo revelado. Para que ele soubesse que o Senhor sabia. E o Senhor falou, o que você tem que fazer, como diz o nordestino, apressa, homem, faz logo. Faz depressa. Para que ele soubesse que o Senhor sabia de tudo aquilo que já estava sendo tramado. Então era um momento, faça, homem. Faça depressa. Mas os discípulos olham o contexto e falam, acho que ele foi comprar alguma coisa, porque ele era era aquele que estava com dinheiro em mãos, ou seja, provavelmente o tesoureiro. Estava com dinheiro em mão, foi comprar alguma coisa, foi levar para alguém, foi abençoar alguém. Na cabeça dos discípulos era isso. Mas o Senhor revela para o próprio Judas, mostrando para ele de toda a trama que estava por trás. Então nós precisamos entender isso, que o nosso relacionamento, ele é crucial para Deus nos apontar, nos dar discernimento de coisas que estão em volta, que envolvem a nossa vida. Mas terceiro lugar, irmãos, o nosso relacionamento com Deus também, ele não precisa ser intermediado. Seu relacionamento com Deus não pode ser intermediado. Olha o versículo de número aí, 24. Pedro está tão apavorado com o negócio, quando o Senhor revela, aonde vós vai me trair. Aí os discípulos estão afoitos, sem saber, sem entender, mas como que pode? Provavelmente um falando, será que sou eu? Quem será? E Pedro dá um olhar ali para João. O texto diz aqui para nós, você pode olhar no versículo de número 23. Diz o texto que ali estava aconchegado, ou seja, reclinado,
ao seu lado um dos discípulos, aquele a quem ele amava. Estava com a cabeça reclinada no ombro de Cristo. Só observar o texto. E aí Pedro faz um sinal. Olha o versículo 24. Então Simão Pedro fez um sinal dizendo, o sinal dele era: pergunta a ele, a quem se refere? Olha, pergunta aí. João tira a cabeça do ombro, e encosta a cabeça no peito de Jesus, o texto vai dizer isso para nós. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem és? Nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele não pode ser intermediado. A pergunta é: o que é que impede Pedro de se levantar e ir até o mestre? Afinal de contas, Pedro era alguém de relacionamento. Pedro era alguém entre eles que tinha aquela coisa de impulso, de sempre querer ser o primeiro, de estar ali, de tirar dúvida, de pagar os micos. Por que agora ele não poderia se levantar dali e ir à pessoa de Cristo? Mas, contrário a isso, ele está terceirizando uma informação. Ele está intermediando uma informação que ele diretamente podia se levantar e ir. Nosso relacionamento com o Senhor, ele é pessoal. A gente pode pedir, e eu peço a muita gente: ora por esta causa, me ajude, você pode, você faz. Mas o nosso relacionamento com Jesus, ele é pessoal. Não dá para terceirizar relacionamento. Por isso que somos convidados a estar na mesa, porque a mesa é esse símbolo de relação, de comunhão com o Rei. Temos o acesso direto a Ele. Nós podemos, de fato, nos relacionar com Ele sem terceirizar. Relacionamento com Deus não pode ser apadrinhado, não pode ser terceirizado, não pode ser intermediado. Para nós, pais, precisamos de fato continuar ensinando os nossos filhos. Filho, você já tem uma idade e você precisa se relacionar com o pai. Você precisa, filho, desenvolver a sua relação com o pai. Ensinar os nossos filhos, orientar e continuar orientando que eles precisam desenvolver uma relação pessoal com Jesus. Somos atraídos pelo Senhor para isso, para um relacionamento pessoal. O próprio Jesus, ele diz isso: entra no quarto. Entra no quarto, fecha a porta. Ora ao Pai, porque o Pai que está em secreto vai ouvir. Ele vê e Ele sabe das nossas necessidades. Entra no quarto, ou seja, o quarto é lugar de intimidade. Ou seja, entra no ambiente de intimidade e se relaciona com o Pai. Entra nesse jardim fechado e se relaciona com o Pai, não terceiriza isso. Porque o relacionamento é direto com o Pai. E aqui eu fecho, talvez com uma indagação sua, perguntando consigo mesmo: mas se o Senhor sabia que Judas, o Senhor não sabia? O Senhor não passou a noite orando?
passa a noite orando para escolher 12 discípulos. E agora os 12 que estão na mesa, entre eles há um que é o traíra. Há um que de fato vai se desviar do caminho. Porque Pedro depois traiu. Mas com o tempo houve um arrependimento. Judas não houve arrependimento, remorso, que culminou com a própria morte. Mas se ele sabia que um desses era, e orou a noite toda, para no dia seguinte escolher 12. E ele sabia que Judas era esse. Judas faz parte da diretoria. Judas é chamado para ser discípulo, apóstolo. Ô, gente. E agora está traindo? E está participando da ceia. Pastor, isso está confuso na minha cabeça. Irmãos, relacionamento depende de nós, não depende do Senhor. O ambiente e a mesa, ela é para todos. Quem vai decidir o nível de relacionamento é você. Quem decide o nível de relacionamento somos nós. Judas está na mesa, está tendo oportunidade, como os outros 11 também teve oportunidade. Judas está sendo um discípulo, como os outros também foram um discípulo. Judas está sendo chamado, como os outros também foram chamados. Mas o nível de abertura para um relacionamento com o Senhor depende de cada discípulo do Senhor. O nível de abertura para esse relacionamento depende de você, amado. À medida que nós nos aproximamos, à medida que nós nos envolvemos com um relacionamento com o Senhor, é uma medida de confiança. Enquanto todos estavam apavorados, o texto mostra que João estava de boa. Tinha plena convicção do seu relacionamento, que desenvolvia um relacionamento saudável. Não tinha fragmentos na sua relação. Estava convicto de que ele não era o traidor. E todos os outros que estavam ali tiveram a mesma oportunidade de ficar de boa, uma vez que tem consciência com Deus e consigo mesmo. Mas ao invés de ficar apavorados, e Judas, infelizmente, não se entregou de fato para um relacionamento profundo. Para um relacionamento que pudesse de fato gerar mudanças profundas. As mudanças acontecem na nossa vida de acordo com aquilo que nós nos relacionamos, de acordo com a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Porque à medida que eu me relaciono, a palavra também ela vai se abrindo para o meu coração. Romanos, no capítulo de número 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que renova o nosso entendimento é a palavra de Deus, o Evangelho. Vai abrindo o nosso entendimento. Eu queria orar contigo, irmão. Vamos se colocar de pés. Queria orar com a sua vida, orar pela sua vida, orar com você.
A abertura que Judas tem é a abertura que qualquer um outro que se achega a Jesus tem, para se relacionar com o Senhor. Talvez nesta manhã, talvez alguns de nós, ou nós, por que não dizer todos nós, precisamos desse tempo e desse momento de reafirmar a nossa fé, de revitalizar a nossa fé. Alguns de nós podem estar nesse caminho de Emaús. Caminhos de Emaús era um caminho confuso. Era o terceiro dia. E os que estavam em caminhos de Emaús, indo na verdade para aldeias de Emaús, vindo de Jerusalém, estavam ali perturbados, confusos, desesperançados. E de repente Jesus entra na história desses discípulos de novo. E vai dialogando com eles até que chega ali à beirada da noite. Quando Jesus fez que ia, eles falaram: já é tarde, Senhor. Entre e fique conosco. Passa a noite aqui. Jesus entra na casa. Não sei se era a primeira vez que Jesus entrou naquela casa, muito provavelmente não. Mas ele entra novamente naquela casa, aonde moravam aqueles discípulos. Ele senta à mesa, e ele dá graças ao pão, reparte. Quando ele faz isso, de repente ele desaparece. E os discípulos que estão à mesa, toma um susto. Um fala com o outro: porventura não ardeu o nosso coração quando ele no caminho falava e abria as escrituras? Eles levantam rapidamente, irmão, e voltam para Jerusalém, para repartir, dizendo que ele havia ressuscitado. Talvez você precisa reafirmar a sua fé, revitalizar a sua fé, renovar o seu coração e entender que o seu relacionamento não pode ser intermediado. A graça de Deus favorece isso para nós, um relacionamento pessoal. Eu lembro que minha mãe, aliás, os meus pais, por anos faziam isso, na Semana Santa, conhecido como Sexta-feira da Paixão. Por anos faziam isso. Reunia todo mundo em volta da mesa, e ninguém comia nem sentava enquanto todos não estivessem ali, e ficava quietinho, porque para os meus pais era um dia santo, era um dia consagrado para aquele momento de reflexão da morte de Cristo. A mesa pequena, 6 filhos, mais os pais, e quem de repente chegasse, estava ali também, a mesa pequena apertando todo mundo. Essa era a mesa da minha casa. Mas a mesa de Jesus não é essa mesa apertada, tem espaço. Tem espaço. A gente pode se relacionar com Ele, você pode sentar em qualquer lugar da mesa, sempre vai ser espaço de comunhão, sempre vai ser espaço de relacionamento.
tem lugar na mesa. Esse altar tem uma representação de mesa. Tem lugar na mesa para você. Aquele dia, ou aqueles dias, foi um momento difíceis. Horas difíceis para Judas, que culminou na morte. Mas o espaço continuou na mesa. Aquele lugar foi ocupado depois, para completar os 12. Por sorte, um homem chamado Matias ocupa. Mas a mesa fechou aí não. Continua lugar aberto. Para a gente sentar à mesa. Para a gente revitalizar a nossa fé. Para a gente reafirmar a nossa relação. Para a gente comungar. Nos relacionar. Você vai fazer desta canção a sua oração. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você pode vir ao altar. Para a gente se derramar aqui, irmãos. Estamos caminhando para o fim. Mas é uma oportunidade para você reafirmar o seu compromisso. Eu já estou aqui porque eu preciso dele diariamente. Diariamente na minha vida. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de reafirmar a nossa fé. Revitalizar a nossa fé. Aqueles dias que a gente está tão cansado, precisa de um descanso. Aqueles momentos que chegamos em casa com o corpo tão enfraquecido, com fome quando come. É disso que eu estou falando. Revitalizar a nossa fé. Reafirmar a nossa fé. Renovar o nosso coração. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Enquanto a canção acontece, você pode se chegar ao altar do Senhor. Adore o Senhor. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã. Faça dessa canção a sua Tentando me encontrar, eu me perdi. Quando eu pensei que era o fim ali, tem lugar na mesa, igreja. vi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Aqueça seu coração. Pode se assentar. Aqueça seu coração nesta manhã. Venha, não demore. Estou te Apresenta sua vida diante do Senhor nessa noite. esperando, meu Melhor, nesta manhã. Deus. Apresenta a sua vida no Senhor
Obrigado, Senhor, porque tem lugar na mesa. Obrigado porque nós podemos nessa manhã nos assentar na mesa do Senhor, revitalizar a nossa fé, renovar a nossa comunhão. Obrigado, Deus, porque a nossa relação não precisa ser intermediada. Podemos entrar pelo novo e vivo caminho, podemos estar na Tua presença diretamente. A graça do Senhor nos favorece esta bênção. Quero colocar a vida da Tua igreja, aqueles que estão em casa agora, Deus, participando desse tempo de culto. Seja a Tua mão sobre cada lar, sobre cada casa, mas também seja de maneira individual. Renove o Teu povo, Senhor. Renove a Tua igreja. Renove a vida do Teu povo, trazendo sempre esta consciência que a graça por meio de Jesus Cristo nos favorece um relacionamento direto com o Pai. Nessa noite, nesta manhã, Senhor, nós abençoamos o Teu povo, abençoamos a Tua igreja e Te pedimos, desperta o nosso coração sempre, 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 Senhor, e que possamos voltar sim para Jerusalém, voltar para a comunhão, voltar para esse relacionamento no Senhor sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Enquanto você se coloca de pés, vamos mais uma vez adorar o Senhor com esta canção. Você que já conhece a canção, adore, adore. Bendito seja o Senhor, que é teu. Te adoramos nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pastora.